Graça e paz, meus amados. Está iniciando mais um resumo da nossa Escola Bíblica Dominical. Aqui no meu e no seu canal Tens um Minuto. Hoje iremos abordar a 11ª lição, reta final desta revista. E o tema é de suma importância e atual. Eu destaco para você. E o tema dessa nossa lição tem por título A Sutileza das Mídias Sociais. Iremos tratar de assuntos como WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, o YouTube, essas redes sociais que bombam entre os jovens e também entre os cristãos. Iremos falar neste mecanismo, desta forma de evangelizar entre as redes sociais, o quanto nós podemos usar como ferramenta para abranger e alcançar mais pessoas e também o quanto isso tem sido danoso para alguns cristãos, distanciando eles da presença do Senhor. Então, sem mais delongas, eu te convido para estudarmos à luz da Bíblia Sagrada sobre o tema A Sutileza das Mídias Sociais. Vem comigo! Meu amado irmão, sem mais delongas, eu quero ler com você o nosso texto áureo e a nossa verdade prática. O texto áureo se encontra lá em Romanos, capítulo 12, e o versículo de número 1. E o texto da palavra de Deus nos diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A verdade prática nos diz: as mídias sociais devem ser usadas como ferramentas na expansão do reino de Deus. Dando prosseguimento, eu quero ler com você a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra lá em Romanos, capítulo 12, o verso 1, e também Romanos, capítulo 3, versículo 16 e o 17. O texto nos diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Essa é a nossa leitura bíblica em classe de hoje. A nossa palavra-chave em destaque é a palavra mídias. E como estamos falando de mídias, eu quero destacar para você o que são mídias sociais. O autor da revista traz o entendimento para nós acerca deste tema. E ele destaca da seguinte forma: são ferramentas ou sistemas online que possibilitam a interação por meio de compartilhamento. São um grupo de aplicações para a internet construída com base nos fundamentos ideológicos e tecnológicos da Web 2.0 e que permite a criação e troca de conteúdo gerado pelos usuários. Tendo isso em mente, tanto agora a nossa leitura bíblica em classe que foi lida e agora também a palavra-chave que é mídias, e nós ampliamos para mídias sociais para deixar o nosso tema mais amplo, eu quero ler para você o nosso primeiro tópico dessa lição. E o primeiro tópico dessa lição tem por título Os Cristãos na Era Digital. E o primeiro subtópico tem por título A Realidade do Universo Online, ou a realidade do universo, e em segundo, cristãos conectados. Meus queridos e amados irmãos, é inquestionável dizer que a internet não trouxe inúmeras possibilidades, principalmente geograficamente falando. Dentre tantas outras coisas e benefícios. Mas para podermos entender um pouco da internet,
A internet foi criada em 1969 e tinha por nome a ARPANET, ou seja, ARPANET. E foi ali a primeira transmissão entre a Universidade da Califórnia e o instituto que nós conhecemos de Stanford. Então foi a primeira vez que foi utilizado a internet em 1969. Porém, vai ser em 1982 que ela vai sair desse âmbito acadêmico. E então vai se tornar agora um pouco mais expansiva na Holanda, na Dinamarca e na Suécia. Então você viu que aquilo que era só do meio acadêmico, agora toma-se uma proporção bem maior. Em 1992, então vai ser criado o World Wide Web. O que é isso, Otoniel? É o que eu e você conhecemos como WWW, que é então a rede mundial da internet. É a partir daí e então que a expansão se torna então global, cada vez mais alcançando os países e se desenvolvendo ao longo dos anos até chegar o momento em que nós estamos vivendo. Ao longo desses anos e rapidamente, a internet foi evoluindo, se sofisticando. Os aparelhos cada vez mais foram se tornando menores, porém com maior potencialidade, maior agilidade, maior conectividade. Hoje você pode estar no Brasil e falar com qualquer pessoa no mundo. Você pode estar no Brasil e ter uma aula, por exemplo, na Universidade de Oxford, de Harvard, em qualquer canto do mundo, porque vários aplicativos que foram criados traz essa possibilidade para você. Hoje, e já faz alguns anos, e se intensificou mais agora no período da pandemia, o trabalho em home office, aquele trabalho que você trabalha de casa, mas que você pode ter uma reunião com o seu chefe, com a diretoria geral, apresentar projetos, tudo por meio de aplicativos que possibilitam isso. Eu, por exemplo, durante a pandemia, tive várias aulas estando em casa. E aulas boas, com conteúdos bons, porque esses aplicativos que foram criados nos possibilitou isso. E é claro que com o desenvolvimento da internet, também apareceram os aplicativos de entretenimento, como o YouTube, como o Instagram, como o Facebook. Quem não aqui não se lembra, quem é mais antigo, do Orkut. Temos também o Twitter, uma rede social muito famosa. Então, a nossa geração, e já partindo para o segundo subtópico que fala do cristão nessa era digital, o cristão conectado, ele também está inserido nesse meio. Não há como o cristão ficar fora disso, seja ele trabalhando, seja ele estudando, porque ele também faz parte da sociedade. E assim como a sociedade vai progredindo, ele também deve progredir para acompanhar, seja nos estudos, seja no trabalho. É claro que hoje nós conhecemos quantas pessoas no YouTube que são cristãos e são famosas. Tem milhões de seguidores, seja no Instagram também, no Facebook. E isso foi um meio para se levar também o Evangelho, para anunciar a palavra de Deus. Mas aqui, logo, a priori, eu quero levantar uma problemática para você. Essa evolução da internet, os seus meios de comunicações e telecomunicações, trouxe um universo de possibilidades para o indivíduo. E cada vez mais que esse indivíduo vai se habilitando e se transformando junto com as redes sociais e com a tecnologia, mais ele vai ficando aceito, mais ele vai encontrando espaço nesse cyberespaço, como assim nós falamos. Mas entenda uma coisa, isso trouxe uma possibilidade imensa de informação. Mas junto com essa possibilidade de informação, veio as falsas informações, ou seja, as fake news, que também gerou um problema muito grande. Por quê? Vivemos em uma geração sobrecarregada de informações.
Você entra nas suas redes sociais agora, há um mundo de informação para você. Você entra no YouTube, há um mundo de informação para você. Você entra no Google, você entra pelo Chrome, pelo Mozilla, pelo Firefox, você vai encontrar um mundo de informações para você. Mas o problema não está nas informações, está em saber filtrar essas informações. Quais são boas para mim? Quais vão me ajudar a crescer, seja profissionalmente, intelectualmente? Porque há essa possibilidade. E isso é um grande problema quando nós falamos sobre o Evangelho de Cristo. Porque aonde você entra hoje, seja em qualquer rede social, você vai ter muitos versículos, muitas citações. Mas entenda, nem tudo que está ali é verídico. Nem todo versículo que está ali dizendo X referência é a referência correta. Eu mesmo já encontrei vários erros. Nem todas as citações que dizem ser de X autor é daquele autor. Alguém que não tinha muito comprometimento, que não tinha um estudo adequado, usou, pegou de outra informação e colocou ali dizendo que era X autor. É por isso que vai criando as fake news. E o problema da fake news é que aquele que não analisa, não faz um filtro dessas informações, acaba também propagando essas fake news. Principalmente fake news, muitas das vezes, de heresias. Quantas heresias nós não vemos sendo divulgadas, propagadas nas redes sociais? Ou você nunca recebeu aquela corrente no seu WhatsApp dizendo passe para 5, 6, 7 pessoas, senão vai acontecer X coisa com você. Você vai acontecer tal coisa. Ou se você fizer, você terá uma bênção. Quem disse que Deus está compromissado com esse tipo de coisa? Mas isso tem sido propagado e eu sei que você também sabe. Isso é um meio pela qual muitas pessoas têm usado as redes sociais. Dito isso, nós não podemos tirar o cristão desse meio digital, desse cyberespaço, porque isso faz parte do seu cotidiano. Tendo isso em vista, nós precisamos partir para o nosso segundo subtópico. Porque o segundo subtópico vai trabalhar sobre o quê? Os desafios de ser igreja na era digital. E o primeiro subtópico é desumanização. O segundo subtópico é mundanismo. Entenda, nessa desumanização, nós precisamos falar de uma coisa interessante. Que muitas das pessoas têm usado esse cyberespaço para ganjear muitos seguidores. E aqui eu volto a tocar em um assunto que nós estudamos aqui, os desigrejados. Eles usam esse meio aqui para dizer que você não precisa mais congregar junto com os irmãos, ter aquela coinonia, aquela harmonia. Então, muito desse cyberespaço e daquelas pessoas que fazem uso disso, que tem muita influência, tem usado esse meio de conexão, esse meio de informação para propagar uma interpretação falsa acerca do Evangelho. É por isso que precisamos ter muito cuidado com o que assistimos, de quem assistimos, quem nossos filhos estão assistindo, quem tem filho, para não cairmos em muitos erros que estão sendo propagados nas mídias sociais, que é um tema de suma importância e por isso estamos debatendo aqui. Então, o primeiro ponto que o autor fala é dessa desumanização. E precisamos ter essa coinonia, precisamos ter essa harmonia, precisamos estar junto. Nós somos igreja de Cristo. O segundo ponto que o autor fala é sobre o mundanismo. E esse mundanismo, isso é claro, a gente não pode deixar de fora, não podemos fechar os olhos para isso, jamais fechar os olhos, tem invadido muitas igrejas. Quantas igrejas têm se tornado, como o autor fala aqui, espetaculosa, influentes, mas mundana. Não há mais uma diferença entre o mundo e essas igrejas. Porque não apenas se adaptaram à tecnologia que surgiu, mas se adaptaram ao modelo mundano tecnológico. Ora, a tecnologia é boa, mas quem disse que você, como líder, você como servo de Deus, precisa se adaptar ao modelo mundano tecnológico?
É isso que o autor está destacando aqui. É por isso que precisamos ter muito cuidado. Quantas celebridades nós não conhecemos hoje, cristãos? Pregadores celebridades, cantores celebridades, que só canta com altos cachês, preletores que só vêm se tiver um hotel 5 estrelas, um bom dinheiro para eles, viraram realmente estrelas do mundo gospel. O mundanismo entrou na vida deles. São pessoas que conhecem bem o evangelho, que cantam bem, que têm uma boa oratória, mas que deixaram ser envolvidos pelas coisas do mundo. Então, os dois principais desafios que o autor da revista, o pastor José Gonçalves, destaca é isso. Os dois principais desafios da Igreja de Cristo na contemporaneidade, nessa era digital, é a desumanização e o mundanismo. E a igreja deve ter muito cuidado, porque se não tiver cuidado de forma sutil, como é o tema aqui, quando ela se der conta, já tem sido engolida, vencida por esse modelo perigoso. Vamos para o nosso terceiro tópico. O nosso terceiro tópico vai falar sobre a igreja e os pecados virtuais. E o primeiro subtópico diz sensualismo e o segundo narcisismo. Ora, aqui como igreja nós estamos falando de indivíduo. O autor vai tratar nesse tópico sobre o indivíduo como igreja de Cristo. E a primeira parte que ele toca aqui nesse ponto sensível, que é o sensualismo, são aquelas pessoas que usam principalmente o WhatsApp, o Message, o Instagram, para enviar mensagem e fotos íntimas. Quantos jovens não têm caído nesse pecado? Jovens cristãos, estou falando de pessoas da igreja de Cristo. Quantas pessoas não têm se envolvido em adultério? E as redes sociais têm sido esse meio pela qual ele tem pecado, se desvirtuado das verdades bíblicas. Então, o primeiro cuidado e um primeiro ponto que o autor aqui analisa é justamente esse sensualismo. Então, o autor nos alerta a esse cuidado. Tenha cuidado para você não cair nessa cilada. Na cilada de enviar uma foto íntima, ou de receber uma foto íntima, de enviar um vídeo íntimo ou receber vídeos íntimos. E isso tem que ser muito tratado, principalmente na Igreja de Cristo e principalmente com as lideranças de jovens, por causa dos grupos de WhatsApps que ele tem de colegas, seja da universidade, seja do seu colégio quando é do primeiro, segundo, terceiro ano, para que isso não venha se tornar um vício para aquele jovem. É interessante que a Igreja de Cristo tem esse desafio, que eu digo que é um desafio enorme, porém não é impossível. Se houver um acompanhamento, se houver lideranças compromissadas com a palavra de Deus e com esses jovens, eles terão assistência sim para conseguir vencer essas astutas ciladas do diabo. Porque entenda, o diabo usa sim as mídias sociais para levar o homem, a mulher, ao pecado. Entenda uma coisa, os mecanismos podem mudar, o meio pode mudar, mas o nosso adversário continua o mesmo, é o diabo. E eu gosto sempre de falar essa frase, nós podemos até brincar de ser crente, mas o diabo, ele não brinca de ser diabo. Uma coisa que essa geração, que nós podemos chamar como a geração da selfie, aquela geração que é devota a selfie, que é devota a postar foto, sensualizando, foto mostrando o corpo, foto na academia. Você pode ver que é uma geração narcisista. E o que é a nação, essa geração do narcisismo? É a geração que só pensa em si. É a cultura da própria imagem. É o amor a si próprio, em detrimento ao outro. Ah, só eu, apenas eu. E essas mídias sociais têm fomentado isso. Pare para analisar quantos influencers digitais que malham. Eu não estou dizendo que é pecado você malhar, mas que usa o corpo como exibição e que através disso influencia muitos jovens, muitas pessoas a seguirem o mesmo caminho. Veja, como é fácil levar uma pessoa
a adorar o seu próprio corpo, a viver para o seu próprio corpo, do que viver para Cristo. Veja que coisa interessante. E me diga se você não vê isso diariamente quando você entra no seu Instagram ou no seu Facebook. Isso é coisa diária que nós vemos. E o autor, ele trata com muito cuidado. Ele diz, olha, cuidado com essa geração do selfie. Que é selfie para cá, selfie para lá. E nessa ideia de se apresentar nas redes sociais, acaba apresentando aquilo que você não é. Quantas pessoas que no seu interior, na sua casa, estão abatidas, tristes, mas que passa para os seus seguidores algo totalmente diferente. Passam que estão bem, que estão vivendo uma vida boa, que está tudo certo, onde na verdade não está nada certo. Então, essas pessoas que enganam esses outros seguidores acabam promovendo nesses outros seguidores esse mesmo sentimento de se tornar igual a fulano ou igual a ciclano. Mas entenda, você não foi chamado para imitar nenhum influencer digital. Você não foi convidado e nem chamado para seguir nenhum ser humano aqui na Terra, a não ser Cristo. Cristo é o maior exemplo e você é seguidor dele. E como seguidor dele, você deve obedecê-lo. Você pode perceber que nós falamos um pouco sobre a introdução da internet, do quanto ela evoluiu, das imensas possibilidades que ela trouxe para o ser humano. Hoje você entra na internet, você compra o que você quer. A facilidade de chegar em casa, na comodidade, sem você sair, se levantar para ir na rua. Quantos mercados, inúmeros shoppings estão dentro da internet para você? E o comercial passa para você, né? Promoção, e você fica louco para comprar. É um mundo de possibilidades. Mas você também pôde perceber durante esse nosso breve resumo que há também problemas nesse percurso. Que não há só coisas boas, mas também ruins. É por isso que o crente deve se policiar ao entrar numa rede social, a visitar a internet, para ele não ser atraído por tudo que está lá sendo oferecido. Por isso, eu quero convidar você para ler o nosso quarto e último tópico. Nosso quarto e último tópico tem por título As mídias sociais e o ID de Jesus. E o primeiro subtópico é a seara virtual e o segundo, pastoreio virtual. E agora nós falamos de um ponto muito importante. A seara virtual. E eu tenho certeza que você conhece muitos pastores, muitos servos de Deus, homens comprometidos com a palavra, que prega a palavra de Deus de forma fidedigna, que tem influenciado, ensinado a muitos através das redes sociais, principalmente do YouTube. Eu aprendi muito e tenho aprendido muito com muitos homens, servos de Deus e mulheres de Deus. E isso é coisa maravilhosa. E se você tem essa oportunidade e tem essa desenvoltura para fazer isso, faça. Pregue o Evangelho de Cristo. Aprenda, estude, medite. Vá lá e traga uma reflexão. Fale do amor de Cristo. Quantas pessoas não serão alcançadas? Isso é maravilhoso. Quantas vezes eu posto um vídeo no Instagram e tenho 200 visualizações, como às vezes eu posto tem 3, 4 mil. Ou seja, coisa que eu não alcançaria presencialmente pregando a uma pessoa. Pois no máximo 100 pessoas, 150. Mas através das mídias sociais, das redes sociais, eu consigo alcançar um grande número de pessoas. E quem sabe uma pessoa está naquele momento sofrendo, com depressão no quarto, querendo tirar a sua própria vida, triste, abatida, e uma palavra vem da parte de Deus para aquela vida e ela se anima. Então não deixe de levar o Evangelho. Se você tem a oportunidade, use os meios de comunicação para falar do nome do Senhor. Mas fale daquilo que você conhece. E para que você conheça, você precisa estudar. Esse é o nosso ID. Quando Jesus fala do nosso ID, ele não está falando de vocês só no porta a porta. Naquele tempo, sim, não havia essa tecnologia. Então era do boca a boca, do porta a porta. Mas hoje, precisamos usar esses meios tecnológicos para também expandir o Evangelho de Cristo. O segundo meio que o autor fala, e o último, é o pastoreio virtual. Eu não sei na sua igreja, mas na minha tem um grupo de WhatsApp
que é um grupo da igreja a qual nós fazemos parte, onde o pastor traz avisos, informações, versículos, meditações. E isso é muito importante, principalmente para o novo convertido, para aquele grupo que está sendo acompanhado, para informações sobre culto, sobre festividade, sobre um problema e não vai acontecer culto. Então, esse pastoreio virtual é justamente isso. E há pastores também que usam as redes sociais para divulgar os seus cultos, transmissão online. Quantas igrejas que durante a pandemia abriu essa porta digital da sua igreja para falar do amor de Cristo e que continuou, mesmo voltando os cultos presenciais. E isso tem sido bênção, porque não alcança apenas os irmãos da sua igreja, mas outras pessoas que estão longe, aqueles que estão trabalhando ou aqueles também que estão enfermos. Então, o pastoreio virtual é algo que deve ser pensado estrategicamente e usado pelo pastor da igreja e pelas lideranças para que mais pessoas venham ser alcançadas e também aquelas que já foram alcançadas sejam discipuladas, não se esquecendo de que a igreja de Cristo ainda precisa se reunir, estar junta em coinonia, adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Ou seja, esses meios tecnológicos nos abriu uma possibilidade, mas não nos tirou a oportunidade de estarmos na casa do Senhor, unidos, juntos, adorando, sentindo o calor de cada irmão. É muito maravilhoso. Então, que Deus te abençoe, que Deus te ajude e que Ele aplique melhor essa palavra no meu e no teu coração. E se vai fazer uso da tecnologia e das mídias sociais, que faça para a honra e glória do Senhor. Forte abraço e fique na paz.